Muito bem, muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, funcionários a dar apoio à Câmara, ao público presente, muito bom dia. Em primeiro lugar, as minhas desculpas pelo meu atraso, tive aqui um imprevisto que já está resolvido. Eu começava então a nossa reunião por distribuir o movimento diário de tesouraria às senhoras e senhores vereadores, dando conta que o total do movimento de tesouraria apresenta um valor de 1.319.346,92 € à data de 4/10/2022. Está assim iniciada então a nossa reunião de hoje. Eu dava a palavra aos senhores e senhoras vereadoras que quiserem fazer uso no período antes da ordem do dia. Muito obrigada. Senhor vereador, se faz favor, tem a palavra. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários de apoio à realização da reunião de Câmara, bem como o público presente. Eu tenho duas questões para colocar. Uma delas já foi abordada algumas vezes, no entanto, eu penso que também portanto, existe alguma urgência na sua resolução que tem a ver com a vegetação que existe nas bermas de um conjunto de estradas, mas principalmente de uma estrada que tem bastante movimento, que é a chamada Estrada do Campo, portanto, a Nacional 368, e que não queria colocar as questões com alarmismo, como chegou a ser colocado também por o vereador do Partido Socialista em determinadas alturas, dizendo que quase que a responsabilidade seria, se acontecesse alguma coisa, seria de quem está à frente dos destinos da Câmara, não, nem de perto nem de longe, dentro desses pontos de alarmismo, mas penso que, havendo aqui uma estrada que já tem os seus constrangimentos em termos de circulação e com um volume de vegetação que se acumula, que, portanto, necessita de uma intervenção com maior brevidade, e gostaria de chamar a atenção para isso. A outra questão que eu tenho para colocar tem a ver com o processo de concessão de iluminação pública em baixa tensão, que, portanto, foi concessionada aos municípios, que terminaria, daquilo que é do meu conhecimento, em 2021, e, portanto, houve aqui alguma legislação também que saiu e, portanto, com criação de grupos de trabalho e, portanto, eu gostaria de saber em que ponto é que está essa concessão, se já está totalmente resolvida, se foi prorrogada a concessão que existia e, portanto, isto está em fase de resolução. Portanto, questionava em relação a essa questão. Disse. Muito obrigada. Senhora vereadora, se faz favor, Fernanda Cardigo. Então, muito bom dia a todos. Eu também só tenho uma questão. No Casalinho existem três ecopontos. Curiosamente, um vizinho meu, lá do Casalinho, que no Casalinho somos todos vizinhos, certo? Antigamente costumava publicar fotografias, quer dos caixotes do lixo, quer dos ecopontos, em que, uma das vezes, eu vou citar, no post que fez, com fotografia do lixo fora dos ecopontos, dizia assim: é evidente que a atitude é própria de primatas, mas a teimosia por parte de quem é responsável em manter de pé recipientes que há muitos anos atrás serviram de ecopontos e que já deveriam ter sido reciclados há muito tempo, é a mais pedagógica. Ora, agora sim, esses ecopontos estão completamente degradados. Nomeadamente os que estão ao pé da antiga escola do Casalinho,
quem põe lá o lixo já sai por baixo porque já estão mesmo abertos. A minha pergunta é a seguinte: está previsto substituírem esses ecopontos no Casalinho? Portanto, porque agora, mesmo que algumas pessoas queiram fazer as coisas como deve ser, também já não dá porque o lixo sai por baixo. Muito obrigada, senhora vereadora. Bom, relativamente então às questões, eu ia procurar responder rapidamente. Relativamente à questão da Estrada do Campo, nós já, da Estrada do Campo e outras estradas, nós já abordámos de facto esta situação diversas vezes. Não há dúvida de que esta limpeza, até porque estamos a preparar o período de inverno, é urgente, e nós começámos a testar, como não tínhamos os meios próprios para o fazer, nem queríamos estar a concessionar este serviço a uma empresa externa para o poder fazer, dado que nos sairia bem mais caro. Aquilo que estamos a procurar fazer é, fizemos um primeiro teste para, com os meios que temos, adaptá-los a fazer o corte sobretudo das ervas e da vegetação das bermas. Estamos a ver se funciona e, portanto, se conseguimos substituir a maquinaria indicada por outra para fazer o mesmo serviço. Mas, como sabem, nós aprovámos na última Assembleia Municipal o empréstimo que prevê a possibilidade de adquirirmos a roçadora hidráulica, a motorroçadora, o braço de roçador hidráulico, e nós contamos com a maior brevidade de fazer essa aquisição, que já sabemos que há para entrega e, portanto, estará, em princípio, rapidamente feita. E é esse o propósito, é nós, de facto, procedermos à limpeza, que é urgente pelas mais variadas razões, tal como diz o Sr. Vereador, não só por uma questão de circulação com maior segurança, mas também e sobretudo para permitir que o inverno não se abata sobre nós com situações mais preocupantes. Relativamente ao processo de concessão de iluminação pública, nós temos estado a trabalhar nesta questão, inclusivamente, e portanto está em marcha o procedimento terá que ser plurianual, mas para os próximos anos. Nós estamos aqui com uma situação que está a ser abordada ao nível da comunidade intermunicipal, e que prevê, de algum modo, encontrar uma solução que permita não impactar da forma que todos nós estamos a sentir o aumento substancial do preço do fornecimento de energia. Aquilo que estamos a ponderar é fazer os contratos de concessão anuais com a possibilidade de renovação, dado que isso nos permite ir vendo ano a ano como é que as coisas vão correndo, não deixando a possibilidade de se poder renovar para o caso de não termos que estar todos os 6 meses a fazer procedimentos, porque depois demoram o seu tempo e não haver corte de fornecimento do serviço. Isto será feito em termos de acordo quadro, a opção é pelo mercado regulado e, portanto, nós estamos a trabalhar neste momento para avançarmos com o procedimento relativamente à contratação do fornecimento do serviço de eliminação da energia. Não, estava a questionar. Não, eu não percebi. Pronto, o que eu gostava a questionar tem a ver com, portanto, a eliminação pública foi concessionada aos municípios como uma fonte de receita. Portanto, e é essa fonte de receita essa concessão que está a terminar em 2021 e não a nossa contratação de fornecimento de energia. Eu tinha percebido que era a contratação. Exatamente. Não. Se essa concessão aos municípios sempre terminou em 2021, se está a ser negociada, está a ser negociada. Chegou a ser abordada a nível da Associação Nacional de Municípios, da própria Associação Nacional de Municípios, se constituir
como A situação está- entidade gestora dessa concessão. Neste momento não há ainda uma Portanto, decisão. foi Exatamente. essa a minha Pronto. questão e não Eu peço desculpa, sobre a então, porque contratação. eu pensei que tivesse Foi como falado receita dos municípios e não Muito como bem. contratação. Então fui eu que entendi mal a pergunta, peço desculpa, mas relativamente a isso está exatamente em cima da mesa a discussão sobre o que é que se vai seguir. Ou seja, se os municípios continuam com essa concessão município a município, se haverá alguma outra entidade a assumir a constituir-se como bem dizia, falou-se na possibilidade de ser a Associação Nacional de Municípios, também se fala na possibilidade de serem as comunidades intermunicipais e, portanto, é um assunto que não está completamente fechado, mas que está a ser discutido agora. A solução, digamos assim. Portanto, essa concessão foi prorrogada. Exato. Ela terminava em 2021. Foi prorrogada seguramente durante este período, sendo que é uma situação, digamos que temporária ou precária. Não está completamente assente qual é que é o modelo que daqui para a frente se seguirá. Mas ela foi prorrogada exatamente para permitir que nós este ano tivéssemos a permanência dessa concessão. Relativamente à questão dos ecopontos, a senhora vereadora tem, como sabe, os ecopontos são a recolha e a substituição dos ecopontos é feita pela Ecolesíria. E nós já, não obstante, neste momento, no município de Alpiarça, haver uma cobertura total de acordo com aquilo que são os parâmetros legais, relativamente ao um ecoponto por cada 150 habitantes, na realidade, há ecopontos que não estão nas melhores condições. Nós identificámos isso, comunicámos à Ecolesíria e não só foram colocados os ecopontos novos, mas vão ser substituídos os que estão em pior estado. E, portanto, eles foram identificados relativamente à situação física que têm. Houve circunstâncias onde nós conseguimos melhorar substancialmente a zona envolvente dos ecopontos, dado que não eram os ecopontos que estavam degradados, mas era toda a zona onde eles estavam colocados, que convidava a fazer o depósito do lixo, muitas vezes nas suas imediações. Nós procurámos regularizar os terrenos, cimentar onde foi possível e, portanto, colocar os ecopontos num terreno também mais limpo e com melhores condições, e esse é um trabalho que vamos sequencialmente fazendo, procurando encontrar as melhores soluções, mas a questão da substituição dos ecopontos que estão degradados está comunicada à entidade e nós estamos à espera que pelo menos esses sejam substituídos. Muito bem, então não havendo mais questões no período antes da ordem do dia, eu passava à nossa ordem de trabalhos. E o ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 22 de setembro. O ponto vem naturalmente para a aprovação. Eu punha à discussão dos senhores e das senhoras vereadoras e aceitam sugestões. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Só duas coisinhas mesmo. Então, são as duas na página 5. Logo no início, desencadeados os procedimentos normais para que fossem averiguações, para que averiguadas. E depois, 1, 2, 3, na quarta linha, começa, arrumaram, deve faltar aqui qualquer coisa, a outros. Obrigada, é só. Não sei se mais alguém quer fazer sugestões. Muito bem. Então com as sugestões e as correções indicadas pela senhora vereadora Fernanda Cardiga, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, proposta de aprovação do projeto de revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Alpiarça. Eu dava aqui só duas notas e depois, se quiserem algum esclarecimento mais
mais específico a senhora vereadora poderá dar, nós introduzimos aqui, sobretudo, duas circunstâncias novas relativamente ao regulamento que já existia. A primeira prende-se com os critérios e o apuramento de critérios para apuramento, passa a redundância, da situação socioeconómica dos candidatos e das suas respectivas famílias a estas bolsas, uma vez que há um conjunto de requisitos que passam por informações, quer da entidade tributária, da autoridade tributária, quer de outras fontes de informação que fazem a demonstração da situação económica e financeira dos agregados participada, mas há, para além disso, um conjunto de outros critérios que têm a ver com evidências relativamente e com indicação relativamente ao património, que nós consideramos que são importantes para o apuramento da situação efetiva dos agregados e que não estavam previstas neste regulamento. Como se trata, sobretudo, da atribuição de um montante de cariz social, digamos assim, o objetivo das bolsas é, sobretudo, contribuir, ajudar para as famílias conseguirem financiar os estudos superiores dos seus filhos e são destinadas também, sobretudo, às famílias mais carenciadas, ou aqueles que mais dificuldade terão em proporcionar essa possibilidade aos seus filhos. Nós consideramos que é importante que haja aqui alguma justiça e algum rigor, dado que todos nós sabemos que há agregados familiares que não têm rendimentos participados, mas que têm uma situação económica e financeira que evidenciada no seu património, sobretudo, que reflete uma realidade diferente daquela com que se apresentam às candidaturas. E isto, às vezes, o que faz é com que haja famílias que efetivamente necessitavam e mereciam essa ajuda, e a ajuda acaba por ser distribuída por famílias que eventualmente não teriam o mesmo critério à luz do apuramento daquilo que é a sua realidade económica e financeira. E, portanto, quisemos procurar, dentro daquilo que são as possibilidades do município, introduzir aqui algum critério de justiça. Em segundo lugar, aumentámos a faixa etária relativamente à qual estamos disponíveis para atribuir as bolsas, por uma razão simples. Não tem a ver com o facto dos estudantes estudarem até mais tarde, porque isso também acontece, mas normalmente não até esta faixa etária, mas tem a ver com os estudantes que se inscrevem no ensino superior nas vagas para maiores de 23 anos. Há um conjunto de jovens que, por várias razões, interromperam os seus estudos e que, chegados aos 23 anos, como têm vagas disponíveis para maiores de 23 no ensino superior, que se inscrevem e que se matriculam para estudarem nessa altura. E, portanto, nós consideramos que, para abrangermos também essa faixa etária, essa possibilidade de quem decide mais tarde poder concluir ou encetar a sua vida académica em termos de ensino superior, nós podemos também contemplar, em termos de candidaturas, esses jovens. Estas são substancialmente as duas alterações. Eu, de qualquer maneira, dou a palavra à senhora vereadora, só para complementar, se depois tiverem alguma dúvida, responderemos. Bom dia a todos. Só para complementar, relativamente à apresentação dos documentos, também facilitamos aqui, porque muitos destes documentos podem ser retirados e está previsto neste novo regulamento serem obtidos através da página da autoridade tributária, ou seja, existem documentos que anteriormente se pediu na junta de freguesia e assim online as famílias podem retirar uma grande parte dos documentos sem necessitar de
ter que... ou seja, para agilizar o processo, pronto. E assim está contemplado, nomeadamente o comprovativo do agregado familiar, são documentos que atualmente se conseguem tirar da página das finanças. Só para tornar o processo mais célebre. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação a este ponto, a estrutura do regulamento, portanto, está muito semelhante em termos de quer a própria definição de escalões, o cálculo do rendimento e toda essa estrutura está muito semelhante. Realmente a questão da idade, portanto, estava previsto a ser até 25 anos e passou para os 30, com a explicação que foi dada, embora eu também acho que este tipo de bolsas foram criadas para apoiar todos aqueles que ao fim e ao cabo acabam o 12º e as famílias podem ter dificuldade em dar continuidade nos estudos, sendo que pressupõe-se que normalmente quem vai estudar numa idade mais avançada que estará, portanto, na vida ativa, em termos da sua atividade e portanto, que não sai um bocadinho fora do âmbito daquilo para que foi criada estas bolsas de estudo e não propriamente abranger toda a gente que é estudante dentro dessa lógica. Reparei também que, em relação aos requisitos, existia a obrigatoriedade de justificação de residência no concelho há mais de 5 anos, ou há pelo menos 5 anos, e que essa condição já não está presente, porque, ao fim e ao cabo, também a intenção seria de que todos aqueles que desenvolveram também aqui o seu percurso, ou uma boa parte do seu percurso escolar, depois beneficiassem desta bolsa e não propriamente, portanto, residentes que sejam muito recentes no concelho e que poderão vir a beneficiar e depois, passado 2 anos ou 3, saírem outra vez, o que não invalida que todos os outros que fizeram o seu percurso, isso também não acontece. Mas, de qualquer das formas, já existe aqui alguma condição de que a pessoa terá que ter algumas raízes no concelho e não propriamente vir a beneficiar portanto, de um apoio de uma forma extemporânea e depois acabar por seguir. Portanto, gostaria de colocar a questão relacionada com se foi propositadamente ou se foi com a intenção que isso foi retirado ou portanto, pelo menos aqui há algum número de anos, penso que seria 2 ou 3 ou outro número que seria mais correto ou de acordo com a própria intenção do regulamento. Esta questão da idade, portanto, se entrar com 23 ou 24 ou 25, acabam depois por ter até aos 30, quase que dentro da lógica poderia até desaparecer daqui a questão da idade, até porque seria aberto a todos aqueles que queriam estudar, porque acaba por ir pessoas até estudar muito mais tarde, mas depois, se não se tivesse enquadrado nas condições financeiras, se a pessoa tivesse os rendimentos, naturalmente não seria abrangido pela Bolsa, apenas a só aqueles que têm carências económicas, porque o âmbito do regulamento é social e não outro. Disso. Senhora Vereadora, se faz favor. Pergunta. A vereadora Margarida mencionou que as pessoas podem ir à página e retirar os documentos. Neste caso seria o documento da declaração de rendimentos. Agregado familiar também. Sim. Então, não poderia ser, e para poupar também o papel, conforme faz a DGES, solicitar o código da declaração
e a pessoa apenas apresenta o código da declaração e na própria declaração consegue confirmar os rendimentos e o agregado familiar. Portanto, e aqui já evita que as pessoas venham carregadinhas de papel, não é? Que alguns têm, a própria declaração tem muitas páginas. Em relação ao património, será, portanto, aí já não podem ir à página, terão que ir mesmo está o valor patrimonial, mas não está o património em si. Pelo menos nas bolsas da DGEST terá que ser mesmo às finanças pedir uma declaração do património. Eu tinha outra coisa qualquer que entretanto passou, mas pronto. Ok. Sra. Vereadora, quer dar algumas... Relativamente à questão da vida ativa, nós depois, mesmo que a pessoa se candidate com 26 anos, depois existem os outros critérios relativamente se tem rendimentos ou se não tem rendimentos, ou se pode a pessoa nunca ter tido possibilidade de se candidatar a um curso superior antes dos 23 anos e entrar por isso entendemos que até pode ter tido alguma fase da vida algum tipo de rendimento, mas atualmente não ter, ou seja, depois esses dados são confrontados com os outros critérios para a Bolsa. Relativamente aos anos de residência, verificamos que havia algumas situações injustas, que as pessoas até já estavam a residir em Alpiarça há 3 ou 4 anos e pelo facto de apenas contemplar pessoas com mais de 5 anos de residência não poderiam candidatar-se. Entendemos também que ninguém vem viver para Alpiarça só para receber uma bolsa de estudo, ainda por cima deste valor, não é? Ou seja, e estávamos aqui a discriminar pessoas que já há 2 ou 3 anos residiam em Alpiarça e não se podiam candidatar às bolsas de estudo. Relativamente ao património, na página das finanças é possível obter, por caderneta predial, todo o valor patrimonial de cada um dos imóveis que a pessoa detém, bem como dos veículos, ou seja, toda essa informação é possível obter atualmente na página das finanças. Fazendo o PDF da caderneta predial, na parte, penso que é na primeira folha, vem logo o valor patrimonial correspondente a cada um dos imóveis. Ou seja, mantendo, aquilo que se pretende é, no fundo, manter um critério de dificuldade ou de carência social relativamente aos candidatos a estas bolsas de estudo. Na verdade, o município gostaria, e se calhar futuramente terá outra capacidade relativamente a esta ajuda que se dá aos estudantes do ensino superior, e isso também relevaria de algum modo, mas o objetivo nesta altura era nós procurarmos introduzir aqui um conjunto de critérios não só de facilitação, mas também relativamente à possibilidade de nós introduzirmos também uma maior justiça na atribuição das bolsas. Sabemos que estas coisas enfim, estão sempre dependentes, ou melhor, estão em boa parte dependentes da boa-fé e do entendimento que quem se candidata assume, mas isso é uma coisa, relativamente a essas questões, é uma coisa que o município não pode fazer grande coisa, a não ser estreitar aqui os critérios de maneira a que se tenha maior grau de certeza relativamente à efetiva carência económica de quem a quem se está a atribuir as bolsas. Portanto, o objetivo é este. Nós queríamos avançar com o processo de abertura das candidaturas agora já de seguida, aprovado o regulamento, de forma a podermos, agora já no início do ano letivo, congregar todo o processo para podermos fazer a atribuição das bolsas em tempo que seja mais oportuno. Uma boa parte dos alunos fazem o pagamento das suas propinas designadamente faseadamente e, portanto, nós tentaremos, com a maior brevidade possível,
entregar as bolsas de forma a que os alunos possam contar, as famílias e os alunos que forem contemplados possam contar com esses montantes para este ano letivo que agora se inicia. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Eu não vi. Qual é o limite do valor do património? 50 vezes o índice social. Ora, isso é 400 e qualquer coisa, não é? Isto vai dar quê? O índice... Está aqui. Vamos ver, aqui está no regulamento. Património do agregado não seja superior a 250 vezes o valor do indexante dos apoios sociais atualizado anualmente. 60% do rendimento mínimo mensal garantido. Sim, isso vai dar Não, dá volta de 200 mil euros. 200 mil euros. Não chega a 200 mil euros. Não chega a 200 mil euros. São 400 e tal euros. Sim. 250 é que diz o outro é fazer as contas. Exatamente. Então, só dizer que, pronto, embora realmente se procure a justiça, existem casos em que pessoas que têm património ou porque o deixaram, mas que neste momento podem estar sem rendimentos e que não podem fazer nada ao património e possibilita-os também de poderem concorrer à Sra. Vereadora, as pessoas podem sempre fazer alguma coisa ao seu património. Sim, nem sempre. Portanto, podem. em Nem geral, sempre podem. até podem, se não o puderem alienar por qualquer razão, podem rentabilizá-lo de outra forma. Podem arrendar, podem ceder a exploração, podem, enfim. Há um conjunto de coisas que se pode fazer. O que não se pode é as pessoas terem um conjunto de património avultado, muitas vezes, e não fazerem nada dele à espera, muitas vezes, de viver à conta de um conjunto de subsídios que o próprio Estado ou o município ou quem quer que seja lhe está a fornecer, que acontece muitas vezes e a gente sabe que acontece. Portanto, a tentativa é de criar aqui um maior rigor. Nós não conseguimos criar 100% de rigor, é impossível, porque não, como disse há bocadinho, muitas destas circunstâncias ficam dependentes da boa-fé de cada um dos candidatos e das famílias. Nós também sabemos que há pessoas que têm eventualmente rendimentos superiores a outras, mas que os seus rendimentos vêm de atividades que não estão devidamente declaradas para efeitos de contribuições de impostos, e as pessoas, quando entregam os documentos no município ou noutro sítio qualquer, têm critérios para receber rendimentos de apoio e se calhar não precisavam deles, mas isto nós sabemos que é assim, e portanto e há coisas destas que não conseguimos evitar de forma nenhuma. O que estamos a tentar é, naquilo que é possível fazer, tentar introduzir aqui algum critério de rigor. É exatamente a mesma circunstância relativamente à aplicação dos impostos, designadamente ao IMI, relativamente a imóveis que estão degradados ou que estão em situação de degradação. As pessoas podem sempre fazer alguma coisa. E deviam de fazer. E se calhar precisam de um incentivo, e o incentivo pode ser também por essa via. Bom, não sei se há mais alguma questão. Não havendo, então eu punha o regulamento de atribuição das bolsas de estudo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O nosso ponto 3 é a minuta de protocolo a celebrar com a Associação de Dignitude. Eu passava também a palavra à senhora vereadora Margarida Rosa do Céu para apresentar o ponto. Muito obrigada. Obrigada. Relativamente ao protocolo com a Associação Dignitude, a Dignitude é uma IPSS sem fins lucrativos e é responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do programa ABEM Rede Solidária do Medicamento. Este programa tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório em Portugal por parte de qualquer cidadão que se encontre numa situação de carência económica e que o impossibilite adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica.
Assim, atualmente continuam a existir algumas famílias a solicitar apoio na aquisição de medicação prescrita pelos médicos, estando o município de Alpiarça desperto para esta situação, e o que se propõe é que o encargo financeiro a suportar pelo município com o presente protocolo, no montante de 3.000 euros, seja efetivado. Pronto, propõe-se que a Câmara, no uso das competências, delibere aprovar o protocolo que se anexa à presente proposta. Pronto, depois de seguida temos a proposta, é semelhante ao que já existia anteriormente. Houve aqui uma pequena alteração apenas de valor, mas pronto, de resto é de valor relativamente à relação com a dignitude e não em relação com as pessoas que usufruem deste tipo de apoio. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu dou a palavra aos Srs. Vereadores, se quiserem colocar alguma questão. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Não, é só uma constatação. Portanto, gostaria de constatar que iremos votar a favor, tendo em conta também que é um protocolo que foi assinado pela primeira vez em fevereiro de 2019 e que, naturalmente, que mantemos a mesma intenção de aprovar, tal como quando foi assinado esse protocolo. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu ponho o ponto à votação. A minuta de protocolo a celebrar entre o município de Alpiarça e a Associação Dignitude. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 4 é o relatório sobre a situação económica e financeira relativamente ao primeiro semestre de 2022 do município de Alpiarça. O relatório está anexo aos documentos da reunião e eu dava a palavra a quem quiser fazer uso dela. Sr. Vereador, se faz favor, Vereador João Pedro Arraiolos. Portanto, em relação a esta informação financeira, constato que o município mantém uma situação estável em relação à sua disponibilidade e à sua estrutura em termos de balanço, portanto que tem um passivo de 7.460.000 euros que não é totalmente dívida, até porque o passivo contempla também um conjunto de obrigações do município que tem a ver também com definições contabilísticas e toda a sua construção, e não como noutras situações. Um total de passivo não significa exatamente o total de dívidas do município, é o total de dívidas mais as obrigações da entidade, que as dívidas rondam os 5 milhões de euros em termos efetivos, e todo o restante é de movimento normal, e gostaria de constatar essa situação de que o município tem um total de ativo de 62 milhões de euros e um total de passivo de 7.460.000, que numa entidade pública e municipal, ainda por cima, vale o que vale. Portanto, nós, quando falamos de ativo, não falamos de ativos alienáveis, portanto, a grande parte deles são ativos que estão ao serviço da população, e que, em termos contabilísticos, têm o rigor que devem ter, em termos da sua explanação, mas que, em termos interpretativos, que deve ser encarado como uma entidade local, e que naturalmente está numa situação que permite fazer uma gestão minimamente normal em relação àquilo que são os objetivos do município. Isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Só fazer aqui duas pequenas referências. Em primeiro lugar, que se trata de um relatório que objetivamente só trata o primeiro semestre do ano 2022 e, portanto, a situação
mais abrangente e verdadeiramente a análise que depois nos permitirá fazer algumas extrapolações será a análise de todo o ano económico e, portanto, essa é uma evidência. De todo modo, dizer o seguinte: os objetivos fundamentais para este Executivo são melhorar substancialmente um conjunto de condições relativamente à capacidade de investimento, à realização de economias de escala, de poupanças em determinadas áreas que consideramos que são fundamentais e à capacidade de investirmos, sobretudo em situações que replicam o crescimento económico, que dão margem para que os agentes económicos possam investir e crescer muito mais do que aquilo que tem existido. Sabemos todos a realidade do país, sobretudo nos últimos 2 anos da pandemia, e, portanto, estamos cientes do que têm sido as dificuldades e também estamos cientes do que vão ser as dificuldades dos próximos tempos. E, portanto, a introdução de um princípio de gestão rigorosa da situação financeira do município, não obstante aproveitando as oportunidades que se nos afigurarem, sobretudo do novo quadro comunitário de apoio, do Portugal 2030 e de outros instrumentos financeiros de apoio, como o PRR, e as candidaturas eventualmente aos empréstimos da linha B, vão estar nas nossas prioridades, no centro das nossas prioridades, porque é isso que nos vai permitir desenvolver o Conselho e criar aqui condições propícias também ao investimento privado, que é importante, dado que o município tem naturalmente que canalizar o seu investimento para aquilo que são os serviços que tem obrigação e se calhar dos quais é o único prestador à população. E, portanto, dizer que este relatório reflete exatamente isto, tem aqui algumas melhorias comparativas com o relatório do primeiro semestre, do relatório do período homólogo do ano passado, sobretudo em termos de resultado, os resultados, o resultado líquido do período melhorou, os valores não são muito significativos, mas melhorou substancialmente e, portanto, dizer que é nessa procura de equilíbrio que também vamos continuar a procurar fazer esta gestão. Sem comprometer as obrigações do município, sobretudo para com a população, sem comprometer as obrigações que estão assumidas, quer em termos de empréstimos, quer em termos de outro tipo de financiamentos, e, portanto, cumprindo essas obrigações, mas não colocando em causa aquilo que nós queremos que seja também aqui agora uma nova fase relativamente aos instrumentos de financiamento que estão ao dispor dos municípios e do país para os próximos anos e procurar não desperdiçar nenhuma dessas oportunidades. Muito bem, então eu punha este documento, eu penso que ele veio só para conhecimento, era isso que ia dizer, está dado conhecimento do relatório sobre a situação económica e financeira relativa ao primeiro semestre do ano 2022 e, portanto, passávamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. É uma proposta de pedido de substituição de retenção nos pagamentos por garantia bancária relativa à empreitada de reabilitação da escola EB23 e secundária de José Relvas. Neste caso, a empreiteira que tem a empreitada da obra vem fazer o pedido de substituição por garantia bancária da caução que tem prestada para efeitos de contratação da obra. Tendo em conta o valor da empreitada em causa, julga-se que a pretensão pode ser deferida, devendo, todavia, este é o parecer dos nossos serviços, o requerimento ser submetido à apreciação da Câmara Municipal, que estamos a fazer, enquanto entidade competente para o deferimento do mesmo. Resta acrescentar que, caso o pedido seja aceito, o dono da obra ficará na posse de 2 garantias bancárias, cujo total prefaz
10% do valor da adjudicação e deverá devolver os montantes retidos em cada um dos pagamentos já efetuados. A substituição da caução por garantia bancária encontra-se prevista legalmente. É uma garantia com, diria eu, a mesma força jurídica, entre ambas, a força jurídica de cada uma não é muito diferente e, portanto, neste caso, o município considera que ficam salvaguardados os efeitos que cada uma delas pretende fazer e, portanto, a nossa proposta é que seja autorizada esta substituição. De qualquer maneira, submete-se à apreciação das senhoras e senhores vereadores, de modo a tomarmos aqui entre nós uma decisão. Senhor vereador, se faz favor. Portanto, tendo como base a informação interna, que considero como válida, naturalmente, portanto, não resta qualquer dúvida em relação àquilo que será o nosso sentido de voto, que será de aprovação em relação à proposta efetuada. Gostaria só de questionar, em relação à obra em si, se já houve alguma prorrogação ou não de prazo, portanto, e se existe alguma previsão, digamos assim, em relação ao fim dos trabalhos. Portanto, era só apenas essa questão. Muito obrigada, Sr. Vereador. Relativamente à obra, nós estamos com os prazos, naquilo que é a nossa análise, estamos com os prazos um bocadinho para além daquilo que era a nossa expectativa, mas também é importante dizer, como nós introduzimos aqui alguns trabalhos que não estavam previstos inicialmente, dado o reforço de financiamento que fizemos à obra, é importante perceber que fazer a obra já era um constrangimento inicial, o que estava previsto inicialmente é sempre um constrangimento mantendo a escola a funcionar, e nós sabemos isso, e portanto corremos esse risco e assumimos esse risco. Com a introdução de alguns trabalhos que não estavam previstos, esse risco acresce e, portanto, é mais acrescido. De qualquer modo, nós estamos apenas... nós ainda não fizemos nenhuma prorrogação de prazo, nem ainda discutimos isso com o empreiteiro, uma vez que estamos a aguardar uma decisão relativamente àquela questão que eu já tinha abordado, que se prende com a possibilidade da escola mudar o seu nível de prioridade para efeitos de investimento e de nós podermos ainda, durante este período, assegurar mais financiamento para podermos concluir um conjunto de trabalhos. E isto implicava que nós tivéssemos que fazer aqui um compasso de espera, mas a obra continua e, portanto, e segue o seu caminho e a sua programação que já estava definida. Nós temos a expectativa de que haja aqui uma derrapagem no prazo e, portanto, estamos a preparar para esse acontecimento, não sem termos em vista ainda a possibilidade de, se viermos a ser contemplados com a possibilidade de nos candidatarmos a financiamento para acrescer em termos de investimento, de podermos, em termos de cumprimento dos prazos que estão definidos, para fechar o quadro comunitário de apoio que há de ter que ser até ao final do ano que vem, de podermos aqui ter alguma margem para prolongarmos um pouco mais a obra. O objetivo era, no fundo, nós fazermos a obra de uma vez, deixarmos a escola preparada e não termos que andar sistematicamente a introduzir aqui um fator de incómodo relativamente ao funcionamento da escola. De qualquer modo, estamos a monitorizar e com a perspectiva de que o prazo, de facto, possa vir a resvalar um pouco, e o que será, naturalmente, depois também acautelado. Muito bem. Então, relativamente a esta questão, a este ponto da ordem de trabalhos, que estamos a analisar, o pedido de substituição da retenção nos pagamentos por garantia bancária relativa à empreitada de reabilitação da escola EB23 da Alpiarça, pela firma Tecnorem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Relativamente ao ponto 6, eu ia fazer aqui uma pequena apresentação, mas vou solicitar às senhoras e aos senhores vereadores a retirada deste ponto, porque houve aqui um pequeno percalço que não foi nosso, mas relativamente ao qual nós não temos forma de ultrapassar. Deveria ter vindo com o ponto que trata a proposta de autorização para a contratação do empréstimo médio e longo prazo até o limite de 280 mil euros, minuta do contrato. Deveria ter vindo com este ponto a minuta do contrato, sobre a qual é pedido para que a Câmara se pronuncie. Contudo, a Caixa Geral de Depósitos teve um problema informático que impediu de conseguirem ter a minuta do contrato pronta e enviada para o município dentro do período para nós podermos trazer, e aliás não a temos ainda hoje. E, portanto, o que eu pedia aos senhores e senhores vereadores era para nós retirarmos o ponto, uma vez que não temos cá a minuta do contrato, naturalmente não nos podemos pronunciar sobre ela. E depois este ponto virá já completo, com a minuta do contrato com a Caixa Geral de Depósitos, para podermos então fazer essa análise e deliberarmos sobre isso. Está toda a gente de acordo, não há problema? Pronto, muito bem. Então, relativamente ao ponto 6, está deliberada a retirada do ponto para futuramente depois vir devidamente informado. E chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Temos agora o período de intervenção do público. Existe público na sala. Eu presumo que o Dr. João Serrano quer inscrever-se e, portanto, se faz favor, dou-lhe a palavra. Obrigado. Na sua pessoa, cumprimento o Executivo. É um prazer estar aqui. O Covid teve força em mim, sobre mim, e fui um bocado abaixo fisicamente. Mas voltei. Muito gosto em estar aqui de novo. Duas questões breves. Primeira, nós apresentámos uma proposta de apoio por parte da Câmara para podermos, e isto no âmbito daquilo que está contemplado nos estatutos e na atividade da Câmara, para podermos continuar a fazer o restauro das embarcações e para podermos ocorrer a despesas que são correntes da nossa atividade. Anteontem, estivemos numa reunião em Oeiras com uma delegação internacional. Apresentámos o nosso trabalho em relação às embarcações. Uma delegação internacional que incluía noruegueses que financiam, que apoiam, que dinamizam. Eu sei lá o que é que os noruegueses fazem. E ficaram interessadíssimos na nossa atividade de restauro das embarcações. Somos os únicos que estamos a fazer em relação a este património histórico na Europa. O que queremos é continuar a restaurar embarcações, para não se perderem para o futuro. Fizemos uma proposta simples, acessível, e gostaríamos de saber se havia luz verde da parte do município em relação a essa proposta. Segunda questão tem a ver com o Clube Desportivo Os Águias. A Câmara tem sido um dos principais apoios desta associação centenária, da qual eu me orgulho de pertencer, quer como associado, quer como praticante de várias modalidades, fundador do Grupo Teatro e por aí fora, da secção cultural, dinamização da secção cultural e por aí fora. Apresentámos com uma ideia, não estou a falar por mim, estou a falar com uma associação para o desenvolvimento, apresentámos à direção do clube, na pessoa da Presidente Luísa Gargal, um conjunto de propostas que incluíam a dinamização da secção cultural, que é um património histórico do clube, era uma das raras associações culturais que antes do 25 de Abril estava marcada pela PIDE em todo o país. Tal era a dinâmica. E eu presenciei, eu dinamizei. Repito, dinamizar a secção cultural, criar o grupo de teatro, apresentar cadernos culturais dedicados à vida e obra dos ciclistas
do Clube Desportivo Os Águias, e tudo isto gratuitamente. Inicialmente, a Presidente esteve de acordo e, passado um tempo, veio dizer que não. Não está de acordo. Que o clube é um clube desportivo e que a secção cultural não tem razão de existir, que vá para a música, porque a música é que é uma coletividade cultural. Apresentei-lhe, inclusivamente, a preocupação de, sendo eu um associado com mais de 50 anos de sócio, sou o sócio infantil número 1, disse-lhe eu. Então, porquê é que o clube deixou de entregar emblemas de ouro? A resposta da Presidente, Luísa Gargalo, era o que mais faltava. Estar agora a gastar dinheiro com emblemas de ouro. E eu disse, Luísa, mas não é de ouro. Aquilo é uma chapinha metálica com um spray dourado, aquilo não custa nada. E ela repetiu, era o que mais faltava. E eu enfiei-me na cadeira e eu assim, estou-me a dar com a porta na cara. Fui muito maltratado. Fui muito maltratado por aquela Presidente. Quando ela própria deu os primeiros passos na vida e na vida social, como membro integrante, era uma miudinha de 15 anos, como membro integrante do Grupo Amador de Teatro de Alpiarça. Foi lá que ela deu os primeiros passos. Esqueceu-se de tudo. Ela diz-me assim, João, desculpa, os tempos são outros. E eu disse, Luísa, tens razão, os tempos são outros, pá. Porque já te esqueceste da maneira como tu foste tão bem tratada na secção cultural e no Grupo de Teatro de Alpiarça. Bom, isto ficou assim. E eu, mais tarde, vim escrever uma carta e ia dizer, pela maneira como fui tratado, retirava as minhas propostas de apoio, por exemplo, na publicação de cadernos culturais, de apoio de homenagem aos ciclistas e tudo isso. Agora, veio a ser publicado um livro da minha autoria de homenagem ao António Luís. Foram meses de trabalho. Como todos os cadernos culturais, são meses de trabalho que eu ofereço à comunidade. O António Luís fez questão do livro ser publicado no centenário do clube, no dia 5 de outubro. E eu disse ao António Luís, não te prendas por mim. Faz isso, porque tu mereces tudo e mais alguma coisa. Tu não existes. Nós somos amigos desde sempre. Só que eu não vou estar. Não, e tal. Até depois vieram ter comigo e eu disse assim, não. Pela maneira como fui tratado, eu não posso estar neste lançamento. E não estive. E apresentei esta justificação, principalmente ao António Luís. Agora, vim a ver o anúncio da publicação do livro e diz assim, apresentação do caderno cultural, um pioneiro do ciclismo, da autoria de Aidia-Arpica, com o apoio dos Águias. Eu assim, Jesus, olha, temos aqui a onda de retorno. O autor é João Monteiro Serrano, o autor não é Aidia-Arpica. O autor é João Monteiro Serrano, da Aidia, com o apoio da Arpica e do Clube Desportivo Os Águias. Aliás, com o apoio da Arpica, porque os Águias não apoiou em nada. A direção dos Águias e a Luísa Gargalo aproveitaram-se do caderno cultural para se promoverem. Os tempos são outros. Eu não me revejo nesta atitude e irei estar na próxima Assembleia Geral para apresentar as minhas razões. Isto não se faz. Isto não é um exemplo da maneira como pessoas que estão em partidos, que estão em partidos, neste caso, a Luísa está num partido, dão um exemplo daquilo que deve ser o comportamento cívico, cultural, associativo. Ela podia ter em conta a maneira como ela sempre foi tão bem tratada. Aconteceu isto. Eu vou-vos apresentar a carta que enviei à direção. Esta minha intervenção é para dar conhecimento à Câmara da forma como uma direção, neste caso a Luísa Gargalo, está a tratar aquele clube, aproveitando-se para promoção pessoal. Lamento muito, muito
o que me estão a fazer no Clube Desportivo Lusagras, quando a Câmara é o principal apoio e suporte daquele clube. Deviam também ter isso em consideração. Sr. Presidente, desculpe ter sido tão palavroso, mas neste momento eu não tenho adjetivos, não trouxe dicionário e não consigo encontrar o adjetivo para caracterizar a maneira como me sinto. Até fico engasgado. Mas isto não se faz. Não se faz porque, inclusivamente, a Luísa está num partido que se diz representante do povo. Mas a Luísa está em qual partido? Não sei, rapaz, não sei. Está a afirmar que está num partido. Não, João, não sei. Então, mas você afirmou que está num partido. Doutor João. Mas está em qual? Não sei. Doutor João. Então. Não sei. Não sabe. Não sei. Concluiu, doutor João. Sr. Presidente, esqueci-me qual é o partido onde ela está. Não interessa. E com isto eu concluo. Muito obrigado. Muito bem. Que eu saiba. Doutor João, eu, relativamente à sua intervenção, queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, relativamente ao restauro das embarcações e à ajuda, à colaboração do município para este desiderato, nós, na sequência das informações, da solicitação que o Dr. João Serrano já tinha entregue há algum tempo, temos estado a diligenciar no sentido de perceber duas coisas. Primeiro, se temos, nós próprios municípios, se temos alguma candidatura que nos possa ajudar a candidatar esta recuperação, dado que há um conjunto de eixos agora abertos relativamente à contratualização para o Portugal 2030, que contemplam aspectos de desenvolvimento cultural e outras matérias, neste caso até muito relevantes, de recuperação do património, quer os imóveis, quer móveis, e um conjunto de outras ajudas, e portanto nós estamos, por um lado, a procurar encontrar aí uma possibilidade, e por outro lado estamos a avaliar custos para perceber, se não tivermos acesso a nenhuma candidatura, que tipo de apoio é que nós conseguimos dar. De qualquer forma, a Sra. Vereadora já tinha feito referência à possibilidade ou à necessidade de nós voltarmos a falar para perceber exatamente, relativamente a cada uma das embarcações, o que é que está previsto em termos de reparação, para nós percebermos o que é que isso pode importar em termos financeiros. Relativamente ao segundo assunto, a única coisa que quero fazer é lamentar a situação. Como calcula, os Águias têm uma direção eleita pelos seus sócios e, portanto, é soberana naquilo que é a gestão do clube. A Câmara não tem nem pretende ter qualquer intervenção nessa área. Lamento que uma obra literária seja apresentada sem referência ao seu autor, independentemente de quem tenha feito quem tenha dado origem a esse facto. Eu julgo que é de lamentar, porque há uma coisa que a evidência e o bom senso da vida nos obriga, é o seu dono, e reconhecer as coisas. Os livros não têm autores imateriais, têm pessoas por trás deles a escrevê-los, e naturalmente que isso dá muito trabalho de pesquisa e depois de escrita. Portanto, lamento esse episódio, e relativamente a isto não posso dizer muito mais. Acho que o Dr. João Serrano concluiu, e bem, que o que deve fazer é, na próxima Assembleia Geral do próprio clube, apresentar as suas razões e a situação, e julgo que os sócios terão alguma coisa, eventualmente, a considerar ou a dizer sobre esse assunto. Presidente, permita-me só este apontamento muito breve. A coisa chegou ao ponto de, na penúltima Assembleia Geral, que eu fiz uma intervenção normalíssima, o Presidente da mesa da Assembleia Geral cortou uma palavra por 2 vezes. E eu acho que tem... Mas porquê? A vida associativa está assim naquele clube. Dr. João. E o João Florencio e a Luísa são unha com carne. Pronto. O que é que estão a fazer? O que é isto? O que é isto? Eu acho que tem que ir à Assembleia Geral e colocar esse assunto e a sua situação em concreto
no sítio onde ela eventualmente pode ter alguma consequência ou não. Os sócios depois são soberanos nestas coisas e de certeza que terão alguma coisa a dizer. Bom, relativamente a esta... Sim, o Dr. João pode deixar a cópia da carta. Bom, penso que então assim concluíamos a nossa reunião de Câmara de hoje.